Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos. E se você não tem esses nomes, não fique triste. Oi para vocês também. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo sossegado, suave na nave, de boa na lagoa, porque é hora de falar de questão, é hora de falar do nosso terceiro simulado. Essa questão que começa trazendo uma imagem. Então vamos olhar aí para esta imagem, que na verdade é a representação de uma obra de arte chamada América Invertida, feita por um artista do Uruguai chamado Joaquim Torres Garcia, nos anos 40, em 1943. E vocês vão perceber que essa imagem, ela vai nos provocar, pelo menos aí para nós que estamos acostumados com mapa e estudando geografia, um certo incômodo. Porque, por exemplo, a parte da Patagônia, a parte do sul da Argentina está na parte superior da imagem. E o norte do Brasil, o norte da América do Sul, está na parte inferior da imagem. Ou seja, é como se ele tivesse colocado, entre aspas, o mapa da América do Sul de cabeça para baixo. Inclusive, coloca um sinalzinho de mais onde está o Equador. Ou seja, neste mapa, o Equador é o centro da imagem. É a parte mais importante. E o enunciado diz, inclusive, que a imagem apresentada destaca o seu país, como pode ser observada na figura, né? E aqui cabe dizer o seguinte, que essa imagem se relaciona com a cartografia por alguns elementos. Por exemplo, ele está usando linhas de referência. Usou aqui a linha do Equador, usou uma linha para marcar a latitude em relação à linha do Equador, né? Até você vai ver aí que na imagem tem umas caravelas e depois umas marcas de latitude e longitude, né? Que são elementos tipicamente cartográficos. E também a gente poderia dizer que essa imagem, ela representa, na verdade, uma manifestação que tem até um caráter geopolítico. Por quê? Porque quando a gente para pensar na construção cartográfica ao longo dos séculos, uma projeção que tem sido muito usada, por exemplo, é a projeção de Mercator. Não sei se vocês lembram, a projeção de Mercator, ela é um tipo de projeção cartográfica, uma maneira de se desenhar os mapas mundi, nas quais a precisão é bastante grande em relação às formas dos continentes e ao tamanho na região equatorial, mas quanto mais você vai se afastando, essas distorções vão se tornando maiores. Então, por exemplo, por essa projeção de Mercator, a Europa acaba ficando muito maior do que o que ela realmente é. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, ficam muito maiores do que o que eles realmente são. A Groenlândia aparece gigantesca, porque eu vou me afastando desta região equatorial em direção ao Polo Norte ou ao Polo Sul, as distorções vão aumentando. E por esta projeção de Mercator, o que acabou acontecendo como resultado dessa projeção foi que continentes como a América do Sul e a África aparecem muito menores do que eles realmente são. E, portanto, isso acabou também sendo associado durante muito tempo a um tipo de projeção, a um sistema de projeção, o de Mercator nesse caso, um sistema de projeção que, de uma certa maneira, mostra um mundo maior, um mundo superior, portanto, concentrado nos países do hemisfério norte, portanto uma visão eurocêntrica de mundo, enquanto nós, menores, estamos na periferia. Isso é um pouco diferente, por exemplo, da projeção de Peters, que é uma projeção que também passou a ser bastante utilizada e que é uma projeção que ela, vamos dizer assim, ela distorce as formas dos continentes, né, mas ela mantém a fidelidade às áreas. E é por isso que na projeção de Peters, a gente acaba tendo às vezes a impressão de que a América do Sul fica super esticada, a África também acaba sendo bastante esticada, enquanto que a Groenlândia vai aparecer achatadinha, a Europa vai aparecer bem menor, né? Porque o objetivo, ou um dos objetivos dessa projeção de Peters é justamente mostrar as áreas do planeta como elas realmente são, mesmo que isso distorça o desenho dos continentes. E claro, isso também acaba sendo usado como argumento geopolítico para mostrar o seguinte, né? Que a projeção de Peters, ela confronta aquela visão tradicional de Mercator de que, por exemplo, a Europa é de tamanho semelhante à América do Sul, né? De que a África ela não é tão grande assim, e a projeção de Peters mostra o contrário. Então, podemos pensar que entre os elementos da cartografia, nós temos inclusive uma aula no módulo de cartografia que trata de sistemas de projeção, nós vemos pela projeção de Peters, por exemplo, que as coisas não são da mesma maneira que a maioria dos mapas tradicionais mostram, que tem de uma certa maneira uma visão eurocêntrica de mundo. Só o fato de o hemisfério norte ficar na parte superior do mapa já diz muita coisa. Então, portanto, isso vai se conectar com uma das alternativas que diz que a obra América Invertida faz uma conexão sociopolítica com o planisfério de Peters, que valoriza a periferia do mundo.
Por isso que os países do hemisfério sul, por exemplo, como a América do Sul e a África, né, nesses dois continentes, eles acabam aparecendo bem maiores do que na projeção de Mercator. Portanto, poderíamos dizer também o seguinte: assim como no espaço profundo, no espaço sideral, no universo, onde não existe para cima, para baixo, superior e inferior, tudo depende do ponto de vista de quem olha. Então, nesse sentido, a existência de um hemisfério norte e um hemisfério sul, no qual o hemisfério norte é representado pelos países como os países da Europa, os Estados Unidos, e o sul representado como os países da África e da América do Sul, por exemplo, nada mais, nada menos é do que uma representação que acabou aí, digamos, sendo fruto de uma visão de mundo baseada no eurocentrismo, né? Então essa é uma discussão que inclusive é bastante levantada do ponto de vista da geopolítica, tá certo? Então, uma obra aí que nos leva para muitas reflexões. Aliás, a arte ela tem essa função importantíssima, né, de nos incomodar, de nos colocar aí em confronto com algum problema e pensar sobre ele, né? Então percebam aí que esta obra aí diz muito mais do que apenas os aparentes traços, entre aspas, simples que a gente possa ver, né? Tem coisas muito profundas aqui, tá certo? Então, com isso, eu espero que vocês tenham aí gostado, que vocês tenham aproveitado este momento de apreciar uma obra de arte e, claro, continuem nos apreciando e acompanhando. Abraços inspiradores a todas e a todos. Até mais! Estude.